Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a alegria do ressuscitado estejam neste momento dominando o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, para que possamos tirar da palavra de Deus e da igreja toda a riqueza que ela contém. Em primeiro lugar, hoje, partilho com vocês a palavra de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler e vocês vão me acompanhar. Paulo diz assim: quanto a nós, desde que tivemos conhecimento dessas coisas, isto é, Paulo, um pouquinho antes do versículo 9, dá graças a Deus pelas notícias que ele havia recebido de como a comunidade cristã de Colossos estava caminhando mesmo segundo a orientação que Paulo havia dado, segundo a evangelização, a missão que Paulo havia desenvolvido no meio daqueles cristãos de então. Quanto a nós, desde que tivemos conhecimento dessas coisas, não cessamos de orar por vós e de suplicar, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Eu quero dirigir a minha palavra hoje de modo muito especial, claro que a todos vocês que estão acessando este nosso modesto e muito simples canal de evangelização. Quer dizer, o canal é ótimo, maravilhoso, não é nada simples, mas a nossa fala é humilde, né? Mas mesmo assim, eu quero dizer para vocês alguma coisa, comentar com vocês, principalmente os da fraternidade, os candidatos às fraternidades da Nova Aliança. Como é importante rezarmos, suplicando a Deus que Ele nos dê o conhecimento pleno da vontade de Deus. Há um padre, um sacerdote, nem sei se é vivo, Padre Cabra, italiano, que trabalhou muitos anos na formação para a vida religiosa, e num dos seus livros ele escreve uma frase que marcou muito meu coração quando religiosa das Irmãs Marcelinas. Aliás, essa frase, nas constituições da congregação marcelina, constituía o ponto 80. Vejam como isso marcou para mim. E dizia exatamente esta frase: coração da obediência é a paixão pela vontade de Deus. Por isso, nós que carregamos no nosso coração, nós que temos nas nossas entranhas um carisma tão maravilhoso e de tanta atualidade para a igreja, para a sociedade, nós não podemos fazer a menos de buscarmos, pelo menos, uma paixão muito grande no nosso coração para nos apaixonarmos pela vontade de Deus. Desculpem os apitos que dão aqui, mas são para eu mudar de atividade. Então, continuando, a nossa paixão pela vontade de Deus deve ser a alma da nossa obediência. E como Paulo diz, primeiro, esta busca do conhecimento da vontade de Deus a nosso respeito, a respeito dos nossos irmãos, a respeito da caminhada da nossa comunidade, deve ser fruto da nossa oração, da oração
contínua, buscando a nossa comunhão cada vez maior com a vontade de Deus. Mas Paulo diz aqui que este conhecimento deve ser pleno. Conhecer plenamente a vontade de Deus. Muitas vezes nós precisamos ter paciência, porque nem sempre a manifestação da vontade de Deus para nós é muito clara, assim, de imediato. Nós precisamos cultivar também esta paciência que sabe esperar as demoras do Senhor. E mais uma coisinha que Paulo ainda fala aqui. Buscar conhecer, chegar a conhecer plenamente a vontade de Deus com toda a sabedoria e discernimento espiritual. 2 grandes dons do Espírito Santo, que estudaremos no ano de 2012, se Deus quiser, os dons do Espírito Santo e a ligação que os dons do Espírito Santo têm com as bem-aventuranças evangélicas. Mas isso é para o ano que vem. Paulo diz que nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus com sabedoria e com discernimento. E essas duas qualidades da busca da vontade de Deus são frutos da presença e da manifestação, da ação, da efusão do Espírito Santo no nosso coração. Essa deve ser a nossa paixão. Mas não só a palavra de Deus nos fala da necessidade de buscarmos esta vontade do Senhor. Vejam como o catecismo da nossa igreja comenta no ponto 51 sobre o Deus que quer se revelar. Aprove a Deus, isto é, foi vontade de Deus, Deus quis. A intenção de Deus foi, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade. No ponto acima, no ponto 50, a igreja diz que há duas maneiras de conhecermos a Deus. Uma é através da razão natural. O homem pode conhecer a Deus, com certeza, a partir das obras de Deus. Mas só fica nisso. Só fica na consciência, através da observação da natureza e das forças da natureza, que existe um ser criador de tudo que existe. Agora, passar do saber a respeito de um ser superior, de um Deus criador, para o Deus que é Pai, o Deus que tem um desígnio de amor, o Deus que quis revelar o seu plano de amor, que é levar os homens a participarem da sua própria divindade, só mesmo através da revelação que ele faz de si mesmo. Deus quis tornar conhecido o mistério da sua vontade. Nós jamais chegaremos a penetrar, por mais sábios que sejamos, por mais preparados, por mais cheios do Espírito Santo, criatura humana nenhuma é capaz de penetrar a profundidade até onde chega a vontade de Deus de nos salvar e de nos tornar participantes da sua divindade como filhos de Deus. O Pai quis se revelar por intermédio de Jesus, que se fez carne, através do Espírito Santo. Portanto, meus queridos, faço votos que
nós cresçamos, não só no conhecimento da vontade de Deus, mas que tenhamos o desejo profundo de nos identificar cada vez mais com a vontade de Deus. Tomo a liberdade de voltar a ler para vocês, já fiz isso através dos programas da Gospamira, mas o ponto número 1 da instrução 24 sobre o serviço da autoridade e a obediência. Diz a igreja para nós: tua face, Senhor, eu busco. Peregrino em busca do sentido da vida e envolvido no grande mistério que o circunda, o homem procura, de fato, ainda que frequentemente inconsciente, o rosto do Senhor. Como é verdade essa frase? Todas as pessoas que buscam o belo, o bem e a verdade, ainda que não sejam batizadas, ainda que não sejam cristãos, ainda que sejam pagãos ou ateus, estão buscando a face do Deus que para eles é um Deus desconhecido. E nessa busca, através do belo, do bem e da verdade, esta busca se refere a Deus, à vontade de Deus. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. É o grande pedido do coração humano, principalmente nosso, do coração batizado. Buscar, descobrir os caminhos, as veredas do Senhor. Jamais poderá alguém tirar do coração da pessoa humana a busca daquele de quem a Bíblia diz, ele é tudo. Olha que lindo. Jamais poderá alguém tirar do nosso coração a busca daquele de quem a Bíblia diz, ele é tudo. Que Deus seja glorificado por mais este momento. Desejo que até o nosso próximo encontro nós nos exercitemos nesta súplica ao nosso Deus. Senhor, que eu busque a tua face, expressão da tua vontade, em tudo o que eu fizer. Que eu seja, Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, para que em todas as coisas, em todas as pessoas, eu conhecer a grandeza do vosso desígnio a nosso respeito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Virgem Mãe da Nova Aliança nos ensine a obedecer.